Olá, aqui é o Edward Schmitz da Escola do Podcast, episódio 18. E junto comigo está... Jefferson Pérez. E aí, Mr. Schmitz, tudo bem? Tudo excelente. E o assunto hoje é downloads. Qual o número ideal de downloads para um podcast? Quando que a gente tem um bom número? Quando que é muito pouco? A gente deve ficar preocupado sobre isso? Para ganhar dinheiro com podcast, tem que ter 1 bilhão de downloads, 1 milhão? Ou será que com pouco dá para ganhar dinheiro? Eu acho que é mais ou menos por aí, não é, Edward? 1 bilhão acho que tá bom, não tá? 1 bilhão, né? Daria para fazer um... Eu fui para estratosfera. Subiu a régua aí, hein? Você assustou o pessoal. 1 bilhão, né, o cara? Acho que não tem canal de YouTube com isso, né? Não tem, né? Milhões tá cheio, né? De milhões, né? Tem vídeos que o pessoal mais, assim, que consegue visualizações, principalmente esse pessoal que tá mais na mídia, né? Pessoal, os artistas, esse pessoal consegue realmente, às vezes, os números impressionantes, né? Isso é verdade, né? Bom, enfim, e tem também aqueles canais de YouTube que fala... que eu brinco com o pessoal, o cara entra na banheira cheia de Nutella e tem um monte de... Eu tenho uma filha pré-adolescente, então eu sei que tem alguns vídeos assim que a garotada adora, né? Mas eu acho que esse vídeo, assim, esses vídeos que ficam virais, eu acho que ele não é bem um parâmetro para você medir uma audiência, né? Eu acho que não. Eu acho que talvez o Acho que público não. que a gente está trabalhando, essa questão do download, é que quando o cara, né, pensa que a pessoa começa a jornada e ela está fazendo o podcast dela, e aí você tem um painel gigantesco lá com várias estatísticas, e como todo mundo começa Zero. do zero. Exato. Aí você vê lá o zerinho, né, aquele monte de número, e você tentando interpretar, e ele começa a crescer devagar. Exato. Ele não é uma coisa que explode. Então você vai começar aonde? Na família, nos amigos, no seu feed. Isso mesmo. Então ele vai ter E esse primeiro alcance, inclusive, talvez nem seja o público que você está buscando. Com então, certeza. essa é uma outra coisa importante. É. Então, primeiro, começa do zero. E esse namoro inicial com os números, você fica até meio... Lembra, Edward, que a gente ficava espiando toda hora lá, vamos ver quanto que tá. Era de 2 em 2 horas, e aí? Baixou mais um. Opa! Olha lá, Edward, tem mais 3 agora. Uau, Nossa, né? E aí começa aquele namoro. Quem que será esses 3? Quem que será esses 3? Aí você falava assim, não, é que eu avisei minha tia dela, baixou. Putz, mas é natural que a pessoa pergunte quantos downloads são, né, ideais. Mas uma coisa que a gente tem em mente, que eu acho que é muito importante, essa questão por exemplo, se a gente olhar as estatísticas, por exemplo, num Twitter, se você pegar o Facebook, no YouTube, é igual a gente falou, tem milhões, milhares de visualizações. Aí você olha para o seu painel e a quantidade de zeros ali do lado direito, ela não é proporcional. Ele é muito diferente. O conteúdo que você consome olhando um vídeo ou, né, uma imagem que tem ali não sei quantos likes, eles são diferentes. Porque ali é apenas um aperitivo. Quem está no seu feed ali, viu uma imagem, gostou, viu um videozinho curto e clica no like. É diferente de um podcast. O podcast tem um conteúdo geralmente mais profundo. É mais denso. A relação com o seu ouvinte é mais íntima. Então... até eu vejo isso, né? As pessoas se você vê um canal do YouTube lá, você conhece o cara, sabe, mas você não sabe muitos detalhes da vida da pessoa. Agora, no podcast, você começa a ficar sabendo mais um pouco dos detalhes, porque até a gente mesmo, né? No outro podcast que a gente faz, que é o Vida nos Trilhos, né? Tem muita gente que já sabe, né? Assim, um pouco da nossa dinâmica. É interessante isso, né? E aí essas pessoas ficam conhecendo a gente
E quando a gente encontra uma dessas pessoas assim, né? A gente já teve essa experiência, elas, pô, parece que vocês são meus amigos, né? E é isso que acontece. A gente também. Eu tenho podcast que eu assisto, e aí eu encontro a pessoa, parece que eu conheço o cara já, né? Apesar dele nunca ter me visto na vida. É engraçado isso pelo seguinte, né? Ele enxerga a gente como uma autoridade. Ele olha, nossa, olha lá, o cara faz um podcast. E nós somos pessoas naturais, né? Normais, como, né, a maioria. A gente não tem nada Exato. especial. Mas sim, o podcast ele é um investimento de médio prazo, porque é um conteúdo denso. Médio para longo. Médio para Médio e longo. longo prazo. É, Porque é um conteúdo muito denso que você apresenta e é um conteúdo, a pessoa que está buscando aquele conteúdo, você geralmente está trabalhando num nicho. E é. esse nicho ele é muito específico, ele não é tão amplo, né? Então, por exemplo, né, o nosso nicho ele é bem específico. Então, quem vai ouvir são pessoas que realmente estão interessadas naquele tema. Então, ela não vai perder né, o tempo dela baixando e ouvindo aquilo e toda semana um episódio. Então, o É engajamento e a maior. qualidade das pessoas que ouvem É é maior. muito diferente. É. Então, a comparação chega a ser assim uma questão, ela não é adequada. Se você comparar, por Podcast exemplo, com YouTube não é adequado. Com não é certeza não. adequado. São públicos diferentes, são conceitos diferentes. Diferentes. Agora, tem um podcaster que é o Dave Jackson, que inclusive eu conheci ele lá nos Estados Unidos por 2 vezes já, né? Lá no Podcast Movement, né? Ele faz um podcast sobre podcast, em inglês, evidente, e ele fala o seguinte, né? Ele já falou algumas vezes sobre essa questão de downloads. E ele fala que às vezes vem pessoas falar para ele assim: mas eu tô triste porque o meu episódio só teve 30 downloads. Daí eu faço uma pergunta: se você entra numa sala para fazer uma palestra e tem 30 pessoas naquela sala, isso é uma sala de aula. São 30 pessoas que foram lá te ouvir. Isso não é bom? Você não ficaria feliz, né? Você vai lá, você vai pega uma sala, né? Você vai falar, tem uma escola, eu vou dar uma palestra numa das salas de aula. Aí você chega lá, tem 30 pessoas, praticamente lotou a sala. Se uma sala é para 40 pessoas, lotou a sala. Exato. Né? Isso não é ótimo? Bacana, né? É ótimo. Né? Então você se sentiria bem numa sala com 30 pessoas, né? Te ouvindo. Olha lá, foram lá te ouvir. Então, essa qualificação que a gente tem que entender. E você não obrigou elas a irem lá. Tem essa diferença. Porque se então, for isso que eu ia falar, né, numa Eduardo? sala... É um assunto que você divulgou eventualmente, falou, olha, e vai ter. Algumas pessoas olharam, assim como quando você divulgar o seu podcast, algumas pessoas vão olhar, algumas vão ter interesse, vão falar, opa, isso me interessa. E a partir do momento que aquela pessoa ouve, a proporção, existem várias discussões. Um ouvinte de podcast é igual a X mil views. Mas eu acho que isso é o menos importante. Eu acho que a gente tem que focar na qualidade. De quem Porque a tá qualidade fazendo do download, ouvinte né? do podcast, o cara que parou para te ouvir ali 1 hora, sei lá, 30 minutos, 40 minutos, ele está investindo o tempo dele tá para aprender, para te ouvir. Então, é algo realmente diferente daquilo que é um vídeo, que você tem um vídeo curto, onde o cara olha ali no feed dele rapidinho, dá um like ou compartilha. Então, são coisas bem diferentes. Você está num nicho, né, Edward? O podcast ele tem essa característica de ser nichado. Com certeza. E dessa vez que eu estive lá no Podcast Movement, que eu estive nos Estados Unidos em agosto, falou-se sobre esse assunto. Inclusive foi o pessoal da Libsyn que falou, né? E eles têm algumas estatísticas que são mundiais sobre essa questão. Qual o seu posicionamento conforme o seu podcast, né? Quantidade de downloads. Então veja só. Hoje, isso é mais ou menos para atualmente. Claro que conforme aumentam o número de podcasts no mundo, você começa a dividir tráfego, né? Começa a dividir atenção. Por outro lado, tem muita gente que não sabe o que é podcast e também está entrando. Então as duas coisas crescem.
Cresce a E uma oferta de coisa. podcast e cresce o público também, por enquanto, né? E você sabe que uma coisa que é interessante, né, Eduardo? Se a gente pegar lá nos primórdios, quando a gente iniciou o podcast, né, 1 ano e meio atrás, né, Isso. a gente tinha que. E ainda hoje nós temos essa dificuldade. A gente tem que explicar para as pessoas o que é um podcast. Tem Então não muita é gente que tem algo que tão explicar. simples. Então a gente tem que pensar, a primeira coisa que talvez a gente possa pensar é, será que a minha audiência, será que as pessoas que eu quero alcançar, será que atualmente elas já ouvem podcast? Então essa eu acho que é uma pergunta, Pode né? ser que não escutam e você tem que educá-las a escutar. Exatamente. Aí é um outro trabalho antes que você tem que É. fazer. Porque é aquilo que você falou, agora as pessoas estão começando a descobrir, e a quantidade de pessoas que dizem que ouvem um podcast, ela é muito pequena ainda. E às vezes a pessoa confunde o que é exatamente um podcast. Ela acha que ela ouviu um áudio, ela acha que aquilo é um podcast. Podcast. Então, Recebi por talvez não é. WhatsApp um podcast. Isso. Não é Então, bem um tem algumas podcast. características diferentes. É. E o podcast, ele tem essa característica de ser um conteúdo, primeiro, mais denso, mais extenso, mais longo e um conteúdo mais profundo. Então, são coisas diferentes, mas complementa aí, Eder. Então, a pessoa, ela sabe, né, que ela está ouvindo, mas ao passo que você aumenta a quantidade de pessoas que estão fazendo podcast, também aumenta a quantidade de pessoas que estão interessadas em ouvir podcast, certo? Com certeza. Então vamos lá, deixa eu passar a estatística que foi falado lá no Podcast Movement e é assim: se você tem um episódio, lança um episódio e durante os primeiros 30 dias desse episódio, então estou falando assim, primeiros 30 dias, episódio no ar, passou 30 dias, veja quantos downloads foram feitos. Se você teve mais que 136 downloads, você está no top 50% podcast do mundo. Ou seja, seu podcast já está acima da média em termos de download. Ou seja, significa que apenas metade dos podcasts do mundo tem mais de 136 downloads por um episódio em 30 dias. Entendeu? Então vamos lá, é umas 4 salas de aula aí, né? Mais ou menos. Umas 4 salas de aula você já está no topo, né? Já está num Nós topo estamos legal, falando, num ponto interessante. ou seja, se você tiver 4 a 5 downloads por dia, né, durante o mês todo, significa que você está acima da média, mais de Exato. Você 50%. já está acima da média. E lembrando que essa é uma estatística da Libsyn, correto, Edward? Exato. Agora vamos lá. Nossa, deu até uma engasgada aqui. Mais de 1.100 downloads. Se você tiver mais de 1.100 downloads, significa que você está no 20%. No topo de 20%. Ou seja, você está entre os 20 maiores podcasters do mundo. Exato, do mundo. Vamos ver. Para você atingir 10%, para você estar lá no topo, ser um dos 10 mais, né? 10%. Quantos downloads? 3.200. Agora veja só, 5%, para você estar nos 5% mais, você precisa de 7.700 downloads. Para você ficar já na casa dos 2% do mundo, você precisa de 20 mil downloads em 30 dias, né? Estou falando sempre do período de 30 dias. Porque você tem que lembrar, né, Edward, que esses 30 dias iniciais é um parâmetro. É um parâmetro. E a gente sempre tem aquela questão de que quando você faz um podcast, é uma coisa que é interessante, que a gente até parou para pensar outro dia, né? A gente falou, né, de eternizar a voz, né? Você eterniza o seu show daqui, sei lá, 30, 40, 50 anos está lá ainda e as pessoas podem ouvir. E ele tem o efeito cauda longa, né? Porque é mais ou menos assim, né? A gente está com quantos episódios no ar do Vida nos Trilhos? 160 por aí, né? 161. 161. Aí, se uma pessoa hoje gostar do nosso episódio e ela fala, cara, quero escutar tudo desses caras, daí ela vai baixar 160 episódios. Daí, naquele mês ou naquele dia,
pode ter um momento que eu tenho um pico de 160 downloads, assim, meio que do nada. Normalmente isso mostra uma pessoa que foi lá e buscou todo o conteúdo para trás, né? Ou um pico menor, mas de alguns episódios, porque a pessoa selecionou alguns temas que ela estava mais interessada, Exato. mas você consegue ver pelas estatísticas que ele tem uma média, né? Ou você vai trabalhando dentro de uma média, ela vai crescendo, Isso. mas eventualmente ela tem os picos. E Exato. esses picos são facilmente notados e você percebe o que a gente chama nesse mundo de efeito cauda longa, ou seja, um podcast que você produziu talvez há um ano atrás, aquele conteúdo está lá, mas ele continua sendo baixado, né? Mesmo ao longo do tempo, ele continua sendo baixado. Algumas pessoas chegam, se interessam naquele tema, vai lá e E baixa aquele baixo. conteúdo e consome aquele conteúdo, Então, né? conforme uma coisa é certa, independente do tamanho do seu público, a tendência do seu podcast é sempre aumentar o número de downloads ao longo do tempo, por causa do efeito cauda longa. É Exato, o efeito. simples Uma assim. pessoa Você que tem, chega. Se né? uma pessoa chega e você tem 20 episódios, ela fala, uau, legal, gostei, e ela vai baixar os 20, naquele dia você tem um pico. E Exato. aí, conforme você vai tendo mais shows, maior é o pico. É. Imagina pessoas que produzem podcast desde 2005 e tá lá, tá nos 600 e tralalá, né? Mais quase 700 episódios. Essa pessoa, o efeito cauda longa dela é muito maior. Agora vamos lá, para você chegar no topo, 1%, você tá lá no 1% no topo. Quantos downloads nós precisamos, Jefferson? 36 mil? 36 mil. Ou, lembrando, 36 mil, um episódio com 36 mil nos Nos últimos 30 primeiros dias, nos né? 30 primeiros dias. Então você tem que Depois do lançar o lançamento. episódio, lança o episódio. Passou 30 dias, vai lá e vê quantos downloads deu. Esse é o número que a gente Então, está ó, falando. Edward, então voltando lá no início, não precisa de milhão, né? É isso? Não precisa. Não, eu falei bilhão, né? É bilhão, você foi mais exagerado aí. Foi Então não bilhão, precisa de né? um bilhão. Considerando que a gente tem 7 bilhões de habitantes, né? Se você fizer um podcast em chinês que fizer muito sucesso, talvez você consiga 1 bilhão de downloads, porque lá tem mais ou menos isso. Aí a gente compara de novo. Se você voltar naquelas comparações malucas e olhar tipo um YouTuber ou alguma coisa e você vê que tem, né, ou o próprio Facebook tem os likes, não dá para comparar, são coisas diferentes. Então essa comparação ela até se torna injusta. Inclusive, Edward, me parece que no Instagram a gente não consegue mais ver a quantidade Likes. de likes, né? Acho que Sumiu, né? mudou isso. Há Mudou. um tempinho atrás. Mas Você sabe por quê? você ficou tentando ver os likes? Então, eu consigo ver os meus likes, Isso. Eles mas tiraram essa estatística faz um mês e pouco, tal. Deu um bafafá lá. Fiquei sem ver meus likes. Mas eu acho que o que eles estão querendo fazer é porque, às vezes, eu não sei qual a estratégia, mas aí é suposição minha, né? Porque a pessoa vê os likes. Aí a pessoa só assiste porque tem muito like. E eles não querem, talvez, isso, né? Não sei. Posso estar errado também. Sei lá. Né, para não deixar a pessoa. Apesar de que é assim, né? Às vezes eu vejo um vídeo, né? No YouTube é assim mesmo. Eu vou lá, vejo os vídeos. Eu vejo um vídeo que tem pouco view e um vídeo tem mais, e eu tô procurando um assunto, normalmente eu vou pro que tem mais. Porque supostamente eu imagino que o que tem mais tem uma qualidade melhor e a informação é melhor. Entendeu? agora, se a gente pensar como um anunciante, ahn, no caso, por exemplo, do Instagram, você não sabe quantos Quantas likes. pessoas gostaram daquilo, né? É, É um teste, né? Mas no fundo, imagina assim, se eu faço hoje um post e ele tem poucos likes, talvez eu ficaria meio chateado, né? Fala, poxa vida, que é o que acontece que talvez a gente está falando aqui, né? A pessoa sim. olha e fala, nossa, mas eu tive só, sei lá, 50 likes num post ou num conteúdo que eu publiquei. Aí você vê um outro sujeito lá que tem milhares de pessoas seguindo ele, aí você compara.
aí você talvez fica triste, né? Então hoje, para quem anuncia, é um pouco diferente, né? Essa questão comercial entre o que o próprio Instagram oferece e quem está anunciando, até porque eu posso ver. Então, para eu talvez falar, olha, eu tenho X anúncio, eu tenho X pessoas que fazem, né, o anúncio. Então aí é um pouco diferente. Falar, eu estou divulgando para aquele público, falar, olha, tá aqui o meu número. E ele era público, agora ele não é público mais. Mas eu posso de alguma forma vender isso, certo? Sim, com certeza, né? Agora, é que no Instagram funciona de maneira diferente, né? Porque É, é o seu espaço publicitário, né? Você não vende um anúncio lá. Quem está vendendo anúncio é o Facebook, o nosso amigo Zuckerberg, né? exato. Agora, no podcast, isso muda totalmente, porque o show é seu. Essa é a diferença. Você seria o Zuckerberg. No podcast, você é um mini Zuckerberg, porque é a sua plataforma. Essa é outra coisa. Você não tá, a não ser que, claro, você pode hospedar o seu podcast em plataformas independentes. A gente já falou sobre hospedagem, né? Então, agora, se você fizer, por exemplo, em outro lugar que você não paga, que é gratuito, normalmente você vai estar sujeito às leis deles. É como o YouTube. No YouTube você produz o seu conteúdo e eles monetizam o seu podcast. E depois podcast não, seus vídeos, eles fazem as propagandas e você pode fazer propaganda lá no vídeo das outras pessoas, enfim, tem várias estratégias, né? Mas você não tem absoluto controle. No podcast, não. Se você contrata uma hospedagem paga, você tem absoluto controle do seu show. E isso que é interessante, porque mesmo que você tenha 136 downloads por episódio, vamos supor que menos, 40 downloads por episódio, né, nos primeiros 30 dias. Mas você fala sobre, sei lá, né? Vamos pensar um assunto bem, algum assunto bem específico, né? Por exemplo, ferromodelismo. Você quer fazer aqueles trenzinhos, né? Trenzinho de. Isso aí tem, né? Foi Casas profundo, de hein? aeromodelismo, né? Tem trenzinho lá. Ou você fala sobre aeromodelismo. E você tem uma loja de aeromodelismo. E com isso, você tem esses clientes indo comprar na sua loja, você atingiu o seu objetivo. Tá? Porque você faz um podcast, fala de um trem novo que lançou, ó, tem um trenzinho novo, locomotiva, tal, fala. Essas 40 pessoas escutam, se 20 forem na sua loja e compra, olha a eficiência do seu podcast, né? Porque você levou pessoas até lá. Exatamente. Esse é o poder, né? Se você tem um público de 40 e conseguiu transmitir para 20, você Você alcançou 50% da audiência. 50% de conversão naquilo, fora o público que você já tem. E é uma maneira, né? Até pessoas que têm comércio, tudo, é uma maneira, às vezes, de você se engajar. Por exemplo, vamos falar de podcast sobre religião. Eu andei lendo aí várias matérias que tem lugar, o pessoal fala, não, um podcast de religião muito bom, eles estavam com 200 downloads, eles não conseguiram alavancar. Aí, poxa vida, mas por quê? Mas se ele está falando com o pessoal da comunidade dele, ele está conseguindo atingir o objetivo dele, que ele está falando com o público dele. Quantas pessoas vão dentro de uma missa, né? Vamos supor, ou de um culto? Quantas pessoas? Né? Depende, claro, do espaço, né? Pode ter 1.000, mas pode ter 40 também num culto, né? Ou numa missa, ou Olha, depende do local, né? Então, se você atingir 200 pessoas nos primeiros 30 dias, são 200 pessoas que você atingiu e você atingiu o seu propósito, né? Então, tudo é muito relativo. sim. Você pode ser um É, profissional liberal e oferecendo o seu serviço, né? é. Hoje, essa semana, né, Edward, eu até vi no Pod News aquela questão de uma empresa lá dos Estados Unidos, que é a Spreaker, Spreaker, que eles fornecem. É uma empresa de tecnologia de áudio que começou, na verdade, no ano passado. E ela
tem soluções de podcast para vários tipos, vários segmentos. E ela tem até marquei aqui, ela tem o Spreaker, né? Prime, tem o Enterprise e tem o Dynamo, que são as 3 opções de soluções ali. E o Dynamo é, na verdade, como é uma empresa de tecnologia, e ela está começando agora em 2019, eles começaram a fazer um trabalho, o que ele faz? É uma empresa de mídia que ela ajuda os podcasters a fazer o seu podcast e divulgar. Por outro lado, ela foi atrás das empresas que querem anunciar e ela conectou o anunciante, né, a empresa que quer anunciar, junto com o produtor de conteúdo e aproximou os dois. E nessa semana ela anunciou que depois de 3 meses aí desse compartilhamento e desse trabalho que ela fez, as receitas girou na casa de US$ 1 milhão, sendo que 60% dos lucros foram direcionados aos produtores do conteúdo. Então, ou seja, ela pegou as empresas que estavam ali querendo anunciar, mais quem está produzindo conteúdo, juntou e está fazendo esse trabalho de meio de campo junto. Aí, obviamente, tem toda a tecnologia que eles estão desenvolvendo, de como fazer as inserções, os momentos certos. Aí tem ou no início, ou no meio, ou no final. E eles são randômicos, esses anúncios. Eles são bem diferentes, eles são inteligentes, né? Então ele consegue ver aonde a pessoa está ouvindo, aonde ela baixou, qual a cidade, qual o estado, a faixa etária. Então ele tem uma capacidade de segmentação muito, muito forte. E essa segmentação, aquele anúncio que chega para aquela pessoa, ele é muito direcionado e o potencial e o resultado que ele alcança é muito grande. Então, ou seja, já está surgindo algumas empresas aí de tecnologia que estão olhando, esse mercado ele está em ebulição, tem bastante coisa acontecendo, mas a gente já percebe algum movimento de grandes empresas atuando e buscando, de alguma forma, às vezes monetizar, mesmo que é um show, né, um podcast com uma quantidade pequena de downloads, mas se você, igual você falou, tem um anúncio para aquele determinado público, ele consegue alcançar. Então a tecnologia está evoluindo e aí se você tiver essa opção de fazer essas inserções e essas empresas que começam através de tecnologia alcançar esse público, ou seja, você vai realmente alcançar o cara que produz um conteúdo que é atraente para um determinado público e o investidor que está investindo, que está querendo a sua marca divulgar, ele faz uma parceria e aí essa parceria aí tem tudo para dar bastante fruto aí. Essa é uma empresa que é bem nova, né? E agora eles começaram esse projeto, acho que se não me engano foi em março, abril desse ano, e já está com resultado aí espetacular. É interessante, porque esse negócio chama Ad Insertion. Ad Insertion, que é inserção de anúncios, que é feito dinamicamente. Isso já existe há um bom tempo, só que a Spreaker está usando uma tecnologia um pouco melhor para não ser aquele tipo, né? Você está falando sobre... por exemplo, ferromodelismo, e aí entra um anúncio sobre, sei lá... Sapato, exatamente. Não tem nada a ver. Compre o seu sapato, a liquidação de sapato. Aí o cara que gosta de ferromodelismo vai ficar pé da vida de ouvir aquele anúncio, né? Não tem nada a ver com ele. Agora, por outro lado, se ele escutar um sobre ferromodelismo, falando do modelo novo que saiu, ele vai falar, meu Deus, era isso mesmo que eu queria ouvir. Então, é o que os anunciantes estão percebendo. Você tem que ter contexto na hora de fazer um anúncio. E quando você tem um público bem engajado de 136 pessoas, 200 pessoas, fazendo o download ali nos 30 dias, e claro, esse download continua ao longo do tempo, depois aumentando, se você anunciar para elas um produto relacionado ao assunto, vai dar tudo certo. E é o que está acontecendo. E no Brasil vai vir coisa também, viu, Jefferson? Eu já estou percebendo alguns movimentos aí de empresas e startups entrando nesse ramo aí de fazer anúncios e conectar anunciante com podcasters, porque esse é um nicho muito bom. E a vantagem que eu falei, né? Você tendo o seu podcast, você é o Mark Zuckerberg da sua empresa. Você que vai definir o que vai entrar. Você pode fazer a parceria com a Spreaker, fazer anúncio lá, mas você que vai definir
em que ponto vai entrar, quanto tempo vai ser. Provavelmente eles dão informações e e-mails de você definir o que é o anúncio, qual o nicho, o que vai ser, enfim, vai ter toda uma inteligência por trás e aí ele conecta as pessoas. Então, eu acho que você tem razão, Eder. E cada vez mais empresas como a Vox, né, essa Vox Nest, vai surgir. Acho que é uma questão de essas agências, elas vão mudar, elas têm que se reinventar. E isso é muito bom para o anunciante e para o produtor de conteúdo, porque são coisas, igual você falou, que elas estão intimamente e associadas. para o Então ouvinte, você e para o ouvinte, e inclusive eu lembro até que eu comentei contigo, né, aquele experimento que o próprio Tim Ferriss fez, ou seja, ele parou de fazer lá os anúncios dele e as pessoas reclamaram. Por quê? Porque elas queriam saber o que ele estava consumindo, quais eram os produtos, o que ele poderia o indicar que para a ele audiência, recomendava. quais eram as recomendações. Então, eu acho que cada vez mais isso vai se tornar uma realidade, vai ter empresas nesse meio, e você que está produzindo, mesmo, está aí uma estatística, 136 downloads. Então, às vezes, se você falar, mas eu tenho só 136. Se você tem 136, você está acima da média, né, do mundo, né? Então, óbvio, essas estatísticas elas vão mudando um pouco, talvez com o tempo, ela vai subir um pouquinho, a gente vai perceber que talvez daqui um ano, talvez não seja 136, seja 150, 180, mas é importante a gente ter essa dimensão dos valores e dos números, né? Eles são muito diferentes, então eles são desproporcionais. Então, não se assuste. O que é importante é a qualidade do ouvinte, o engajamento que você gera com ele, é aquilo que a gente falou, né? Você pode oferecer seus produtos, os seus serviços, e você comanda aquilo que vai ser publicado ou aquilo que vai ser anunciado dentro do seu show. Exatamente. Então, você que está começando, não se desanime com relação ao número de downloads. É um 100 bilhão, né? processo. Oi? A questão o bilhão ficou para O trás, bilhão né? ficou para trás. Não se desanime, siga em frente, lembrando que a consistência e a pessoa mediana com consistência tem mais sucesso que a pessoa super genial, mas que não tem nenhuma consistência. E o que a gente vê onde tem resultado é quando as pessoas possuem consistência. Beleza? Então é isso aí, Jefferson. Valeu. E você que Vamos está ficar me por aí. ouvindo, muito obrigado. E até o Só um próximo recado, episódio. Eder. Pode falar. Além do próximo episódio, se você gostou, né, assina, divulga aí o nosso podcast, que é o podcast da Escola do Podcast. Se você talvez está assistindo pelo nosso canal do YouTube, clica no sininho. Se gostou, dá um like. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão de pauta, ficou alguma dúvida, é só mandar para a gente. O meu e-mail é jefferson@escoladopodcast.com. E o meu e-mail é edward@escoladopodcast.com. Valeu, fui! Até mais, um abraço.